Queridos, podem se aconchegar aí. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no primeiro culto dos obreiros, né? Ministrando a palavra do Senhor. E esse tema é um tema bastante interessante. Mas antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu queria me apresentar. O meu nome é Rafael, sou presbítero dessa casa. Queria vos saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, os que estão presentes, os que nos acompanham pela live. É um prazer tê-los todos aqui. E quando a gente fala em tempos difíceis, eu estava ali na hora da oração, eu lembrei no dia que eu recebi o diagnóstico de câncer. Foi um dia desesperador na minha vida. E eu conheço a história de alguns aqui que viveram, que estão vivendo e que ainda irão viver tempos difíceis. Mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra lá em Gênesis 26, no capítulo 26, versículo 24, que é o tema deste culto, que é multiplicando em tempos difíceis. Mas antes de nós chegarmos a esse versículo propriamente dito, eu queria convidar você para abrir o capítulo 26, que nós vamos começar lá do primeiro versículo. Nós não vamos ler até lá no 24, para não sermos enfadonhos. Quero louvar a Deus pela vida da Jéssica. Jéssica estudou comigo em Soritama. Que benção tê-los aqui, sejam bem-vindos. E meditando nessa palavra hoje, eu aprendi algumas coisas com o Senhor. Depois que vocês encontrarem aí, eu vou dar um tempinho. 26, versículo 1, tem a epífora lá, o títulozinho é Isaac muda-se para gerar. Todo mundo encontrou? Nós vamos ler só do 1 até o 5. E depois nós vamos lá para o versículo que é o tema desse culto, que é o versículo 24, amém? Podemos iniciar então a leitura? E o texto diz assim: sobreveio à terra uma fome. Sobreveio o quê? Fome. Além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaac foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito. Quem que apareceu para ele? E falou o quê? Para ele não descer para onde? Para o Egito. Habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque darei todas essas terras a ti, e aos que descendem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz. Abraão fez o quê? Obedeceu a voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Agora a gente vai lá para o 24, que é o tema, e diz assim: e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor ao meu servo Abraão. Amém? Todos entenderam o que leram aí? Entenderam? Então nós vamos lá do versículo 1. Quando nós observamos o capítulo 26 do livro de Gênesis, nós vamos ver uma história de um filho idêntica à história do seu pai. A gente está vendo a história aqui, é Isaac, filho de Abraão, vivendo uma experiência extraordinária com Deus. Primeiro porque Deus está dizendo para ele assim: olha Isaac, ou melhor, primeiro, existe um evento lá chamado fome. E fome geralmente traz desespero, preocupação, inquietação. Para quem? Principalmente para quem é chefe de família. Imagine você, papai, mamãe, seu filhinho abrindo o armário e tendo lá apenas espaço, e ele bater na barrinha da sua calça e falar bem assim: eu estou com fome, eu quero comer, papai. Eu tenho um lá em casa que agora ele já está bem grandinho, mas quando ele era menor, ele abria a geladeira e falava bem assim: papai, acabou o guguti. Ele não estava preocupado se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, da onde que ia vir. Para ele o que importava era: acabou. E alguém tem que se virar para criar, para comprar, para ter outro guguti para ele.
E aqui nós vamos ver agora no capítulo 26, o texto inicia assim, ó: sobreveio a terra. Que terra que é essa? Que lugar é esse? E eu fui estudar, aqui está falando de Canaã. Lá atrás, quando nós olhamos para a história de Canaã, era uma terra prometida da parte de Deus. Haja visto que tinha ido uns espias lá e tinha visto um alimento lá diferente, porque o cacho de uva era enorme. E agora está tendo fome. Era uma terra prometida da parte de Deus, e agora essa parte de Deus fracassou essa terra. Só tem lá fome a ponto do povo querer fugir. Uai, será que Deus em algum momento calculou errado o número de pessoas que habitam ali? Será que Deus calculou errado o número de flores e de frutos para produzir ali, para alimentar aquele povo? Porque o capítulo 26 está narrando um cenário caótico, uma terra fracassada que não tem o que produzir, e um povo inquieto. Só que Deus nunca vai nos desamparar. Eu acredito nisso, eu aprendi isso. Mas estar com Deus, servir a Deus, acreditar em Deus, não nos cria um escudo que vai nos proteger das mazelas da vida. É bem verdade que nós, quando passamos por problemas, a primeira coisa que nos vem, se a gente vacilar, é: Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que o Senhor permitiu eu receber um diagnóstico de câncer? Deus, por que o Senhor permitiu que a minha mãe morreu, que o meu pai morreu, que o meu irmão morreu, que meu marido foi embora? Enfim, são as coisas da vida. Porque eu fiquei desempregado. Ô querido, queridona, ser crente não te exime disso. Se eximisse, pensa em Jó. Que homem fantástico era esse? O homem só ouviu falar de Deus, ele perdeu casa, filho, mulher, boi, tudo, por causa de uma conversa que ele nem estava envolvido. Se você olhar lá no texto, está quem conversando? Deus e o diabo. O que Jó tinha a ver? Nada. Sobrou para quem? Para Jó. Mas o texto aqui, no primeiro momento que eu queria destacar, é que a terra prometida da parte de Deus está infrutífera. Pelo menos é o que o escritor está dizendo, porque tem fome lá. E quando a gente pensa em fome, desespero, a gente pensa em solução. Opa, eu vou trabalhar mais. Um emprego só não está dando muito certo. Não, tem que virar o Július do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu vou ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, se bobear na madrugada, mas tem que dar um jeito. E o próprio Deus vai direcionar agora esse camarada aqui. Porque a primeira coisa que ele pensou é: eu vou voltar para o Egito. Só que Egito simbolizava tempo de escravidão, cativeiro. O povo de Deus sofreu, pereceu ali até um dia que Deus levantou alguém chamado Moisés para ser o libertador. Querido, Deus não vai querer que você volte para o seu cativeiro novamente, não. Deus não tem prazer em nenhum que você volte. Se você era traficante, volte a traficar. Se você era prostituto, volte a se prostituir. Se você era isso ou aquilo, Deus não tem interesse em que você torne novamente ao estado em que estava. A Bíblia diz que quando a gente faz isso, nós somos igual aos cães que tornam o seu vômito. Sabe o que é isso? O cachorro, lá em casa eu tenho uns 3 bichos desses. Ele vomita, um segundo depois ele está fazendo o quê? Comendo de novo. Você fala assim: nossa, que nojento. Irmão, nós somos a mesma coisa. Quando a gente está aqui, o trem aperta um cadinho, a gente mete o pé e volta para onde? Para o mundo. Eu não sei o porquê, eu não consegui entender ainda por que a gente tem essa falsa sensação de que ficou muito difícil aqui na igreja, vamos voltar para o mundo que é mais fácil. Gente, é o próprio diabo que cega a gente, não é possível. E Isaac, ele tem essa mesma percepção. Ele fala: pô, vou voltar para o Egito lá, porque lá está melhor. Só que como Deus não tem interesse, Deus fala assim com ele: o Senhor apareceu e disse assim: não desças lá no Egito. Opa, o Senhor deu uma direção: olha para lá não. Ele disse: não desça para o Egito, habita na terra onde eu te mostrarei, onde eu te disser, ou eu te guiar. Algumas traduções vai dizer. Isso parece muito com quem essa história? O pai dele, ué. Abraão está lá. Deus fala com ele bem assim: sai da onde?
do meio da sua parentela, Jonas, do meio da sua casa, dos seus irmãos, dos seus pais. Vamos para onde? Não sei, Deus só falou que é para a gente ir. Deus só falou para ele, ó, vai para onde? Para uma terra onde eu te mostrarei. E não tinha GPS lá, gente, não tinha essas placas que a gente não fica perdido mais na rodovia. Não tinha, esse homem saiu sem destino da parte dele. O destino dele era quem? Deus. O filho dele está vivendo a mesma coisa aqui. Deus está falando para ele o quê? Eu te direi, eu vou te mostrar para onde você vai. E aqui eu fiz umas anotações. É importante a gente saber que há uma ordenança da parte de Deus aqui. Deus está falando assim, ó, não vai para o Egito. Quantos de nós eu está dizendo assim, ó, não saia da onde eu te coloquei. Não vai para a direita, não volte, não vá para frente, não vai para a esquerda. A gente faz o quê? Eu vou, hein? Às vezes a gente pega um texto fora do contexto e faz com que isso vire um pretexto e fala assim, não, foi Deus que falou. Imagina Deus está lá do céu e falou assim, rapaz, não fui eu não. Foi você mesmo que falou com você, alguém falou com você, não foi eu não. E ele ouve a voz de Deus e ele fala, tá bom, não vou, ué. Não, vamos para onde então? Como é que vai ser isso? Vocês estão conseguindo entender? Porque a gente vive isso. Às vezes a gente está passando dias difíceis, é fome? Não, Rafael, lá em casa tem comida. Mas o marido foi embora. A esposa foi embora. O filho é rebelde dentro de casa. Estamos vivendo os desertos de hoje. Uma vida que é uma loucura, está todos os dias, parece que os dias cada vez mais ficam menores. Ou a gente está ocupado demais, que não tem tempo mais para nada. São os desertos de hoje. São os nossos conflitos internos, as nossas emoções, as nossas aflições, os nossos sentimentos que se embaraçam dentro de nós. A gente olha para um canto, olha para o outro, querendo fugir ou voltar para o Egito. E Deus está falando, calma, fica aí. Fica no lugar que eu vou te mostrar, permaneça no lugar onde está. A diferença é se a gente ouve ou não, se obedece ou não. E ele ouviu da parte de Deus isso. Deus falou bem assim, ó, fica vivendo nessa terra, vírgula, aqui tem o quê? Vai ter uma promessa da parte de Deus. Primeiro Deus dá o comando, depois Deus fala assim, ó, permanece aí, porque o que vai ocorrer aí? Eu serei contigo e te abençoarei. Aqui já tem um segredo. Primeiro a gente tem que ouvir a voz de Deus, permanecer onde Deus mandou para sermos o quê? Abençoado, queridão. Só que a gente tem uma dificuldade com esse negócio de obedecer. O trem é difícil demais. Você quer ver quando é o pastor que chama a gente ali num tal de um gabinete, que fala, isso aqui não está legal, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. A gente sai de lá igual um elefante, irmão, com a tromba. Porque a gente não quer ouvir, obedecer. Então, larga esse trem para lá. E depois quer ser o quê? Abençoado. Como é que você vai ser abençoado sem honrar o seu líder? Sem honrar o seu pastor? Como é que você vai ser abençoado sem honrar a casa onde que você é membro? Não vai dar certo, gente. O negócio não vai funcionar, ué. E ele ficou lá e Deus se comprometeu. Deus prometeu. E se tem um negócio que Deus não deixa cair, é a palavra de Deus. Ela não cai, irmãos. Queira você ou não. Quando ele permanece lá, a bênção não é só na casa dele. A gente precisa aprender isso. Todas as vezes que Deus nos abençoa, a bênção não é só para a nossa casa. O pai de Abraão, Isaac, ou melhor, o pai de Isaac, Abraão, quando ele recebeu a promessa da parte de Deus, Deus não falou bem assim, ó, eu vou abençoar só você. Depois de você, cada um que se vire. Não. Ele falou assim, olha, vocês serão incontáveis, porque como é que você conta o número de estrela no céu? Como é que você conta o número de grãos de areia que tem no mar? E Deus está falando para Isaac a mesma coisa. Ele disse assim, ó, eu vou ser contigo, vou te abençoar, vou te dar todas essas terras a ti e aos seus descendentes. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e os netos que houver para frente aí. Mas tem que o quê? Obedecer, filho. Tem que obedecer. Não tem muito para onde correr. Depois disse, ó, eu vou multiplicar. Nós estamos vivendo um ano do quê? Multiplicação. Eu vou
multiplicar. Mas observa que antes de multiplicar, veio uma ordem. Antes de multiplicar, veio a obediência. Antes de multiplicar, veio a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não pense você que vai sair multiplicando a torta e a direita, que não vai. Não funciona assim no reino de Deus. Não é assim que as coisas ocorrem no mundo espiritual. E quando Deus diz isso, Ele ainda vai dizer no 5 assim, ó: porque Abraão obedeceu a minha voz. Nas entrelinhas aqui ele está falando assim: ô Isaac, seu pai me obedeceu. Talvez se tivesse, o texto não vai dizer isso que eu estou dizendo aqui, tá? Pelo amor de Deus, gente. É só para a gente contextualizar e entender melhor. Talvez eu estava conversando com o Isaac e falei assim: Isaac, você lembra um dia que seu pai levou você lá no monte, que ele ia passar o cerol em você? Lembra? Eu lembro. Foi eu que mandei. É um choque de realidade. O quê? Fui eu. Então, só para você entender, seu pai me ouviu, me obedeceu, e você está aqui agora por causa dele. Então, e aí? E olha que Isaac já conhecia Deus, tá, gente? Nós estamos falando de um menino aqui que já conhecia Deus, não era qualquer menino, não. Além de obedecer, ele fez o quê? Guardou os meus mandamentos. Aí tem um textinho na Bíblia que fala bem assim, ó: eu guardei a sua palavra no meu coração. Por que não na cabeça, gente? Vocês já pararam para pensar isso? Não é possível que só eu parei para pensar isso. Não só tem eu de maluco aqui, deve ter mais uns 3 aqui. Por que não guardou na cabeça, no pensamento? Por que no coração? Vamos contextualizar esse negócio aqui. Para quem é casado aí, né? Vou pegar Tiago, porque depois da declaração de amor que Tiago fez, como diz Giliard, um momento fofura aqui. Vamos pegar o Tiago. Cadê Tiago? Tiago. Imagine Tiago, gente. Tiago viu Franciele, né? Aí aquela coisa toda, né? Viu hoje, viu amanhã, viu não sei o quê. Aí tem uma música que sempre marca. Pega o telefone. Tem quantos anos? Não fala de idade não, porque senão vai ficar esquisito. Já tinha um WhatsApp lá nessa época. Manda mensagem, oi, não sei o quê. E vai conversando. Primeiro, o sentimento nasceu aonde? Vocês acham? Aqui, ó. Não foi aqui, nasceu aqui primeiro. Por quê? Pensou na Franciele, a Franciele pensou no Tiago, aquela coisa toda. E vai, manda mensagenzinha, não sei o quê e tal. Desceu para onde? Para o coração, irmão. Por isso que ele vai dizer assim, ó: guardei a tua palavra no meu coração. Porque aqui já chegou. Primeiro chega aqui, a gente processa, depois desce para cá com uma emoção. É tanto que, quando você está com raiva de alguém, você fica fazendo o quê? Pensando aqui, ó. Desce para o coração. Vira rancor, vira ódio, vira mágoa. Por isso que a gente precisa guardar a palavra onde? No coração, que você vai pensando todo dia nela. Todo dia, ela desceu, parou aqui. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. É fácil isso, gente? Não é não, moço. Não é, porque a gente já tem a tendência em pecar. Nós já somos pecadores. Só que aqui Abraão fala assim, ó: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Obediência. Voltou a aparecer para a gente aqui o quê? Abraão era obedientíssimo. Errou? Claro que errou. Mas fazia o quê? Obedecia a Deus. Assim como outros personagens. Davi, todo mundo já ouviu falar de Davi. Davi era excepcional. É tanto que Davi é o rei ainda mais conhecido de Israel. Davi. E Davi foi um camarada atrapalhado, tá? Davi mandou matar, adulterou, mas ele fazia o quê? O homem era tão assim com Deus que, conhecido coração de Deus. Nós estamos falando de um adúltero, de um assassino. E ainda Deus falou assim, ó: esse homem é o quê? Segundo meu coração. Por quê? Pecava? Pecava. Deu umas derrapadas? Deu, hein? Mas se arrependeu, voltou aos pés do Senhor. E para a gente adiantar o passo aqui,
Quando nós voltamos lá para o 12, a gente começa a falar do que? De multiplicação. No versículo 12 vai dizer que Isaac vai semear em um lugar que não era talvez o melhor campo do mundo para fazer plantio, mas era o melhor lugar para estar na presença de Deus, porque a terra onde ele estava era uma terra fadada ao fracasso, havia fome, então a produção não era a produção ideal. Ele vai para uma terra e Deus começa agora, depois que ele conhece a sistemática do trabalhar de Deus, Deus começa a multiplicar na vida dele, de tal forma que o pessoal que hospedou ele falou assim: rapaz, nós vamos precisar dar um jeito nesse indivíduo aqui. Daqui a pouco esse cara está mais rico, mais poderoso do que nós, e vamos fazer o que com ele? Afinal, nós estamos falando de um camarada que está vindo de uma terra sem nada, sendo hospedeiro numa terra emprestada, agora cresceu tanto que o povo que emprestou a terra falou assim: está na hora de você ir embora, meu filho, procura a sua turma, dá um rumo na sua vida. E quando ele planta na terra, o mesmo ano esse homem vai colher o quê? 100 vezes mais. Já pensou nisso? Se você plantar 1000, você vai colher 100 mil unidades, que você está colhendo 1000 vezes mais. Então eu vou plantar, meu filho, a torta direita. E não vai dar certo. Não vai, moço. Primeiro pergunta a Deus, sim, Deus, é aqui mesmo o lugar? Tem certeza? Se tiver meio esquisito os seus olhos, irmão, uma sugestão quando você for falar com Deus, fala logo com Deus que lá não está bom. Eu aprendi uma oração essa semana, e eu vou orar desse jeito. Eu vou falar para Deus tudo que não está legal na minha vida. Falar: Deus, aí você já ora para falar da terra, você já fala assim: essa terra aqui eu não sei, tá? Tem muito mato, tá meio duro isso aqui, não está chovendo. É aqui mesmo, Deus? Tem certeza? Mas que talvez o Senhor se confundiu. Se Deus falar assim: é aí, meu filho, cai para dentro. Aí tem que ter algo chamado trabalho. Não multiplica sem trabalhar, meu filho. Olha esse indivíduo aqui, conversava com Deus, era amigão de Deus, mas Deus falou assim: ei, vamos plantar. Porque se ele colheu, ele plantou. E aí você quer multiplicar, filho, sentado, bracinho cruzado, esperando cair do céu. Querido, até chuva está difícil cair. Está parando. Olha o calor que nós estamos aí. Quer ver multiplicação? Esforça, levanta, se disponibiliza, trabalha. Eu não cresço na igreja, meu filho. Se você não se apresentar para jogar, a bola não chega. Desculpa o termo do futebol, que talvez tenha alguém aqui que fale assim: nossa, o irmão está falando de futebol lá no altar. A melhor coisa para o homem entender é futebol, não tem jeito. Você perguntar para qualquer indivíduo: o que é que usa lá para jogar? Ele fala assim: uma bola. Então, meu filho, se você é o 10, você tem que se apresentar para jogar. Senão, queridão, você vai ficar sentado lá no banco de reserva, olhando o time jogando e falando assim: poxa, eu podia fazer melhor. Nossa, se sou eu vestido camisa 10, eu ia arrebentar. É mesmo, filho? Vem, levanta e fala assim: opa, eu estou aqui. Quer ver multiplicar? Vamos trabalhar, filho. Não, mas o irmão chegou ontem, já está pregando. Meu Deus do céu, o pastor deve ter um cochavo com esse indivíduo. Dá uma olhadinha na retrospectiva na vida dele. Quem sabe ele chegou aqui, está disposto, falou assim: opa, eu estou chegando aqui hoje, mas eu estou aí, se precisar de mim para lavar uma igreja, me liga. Opa, vai fazer o quê? Vai limpar a igreja amanhã? Estou aí. A consagração dos obreiros é que hora? 7h30. Opa, eu estou lá. Vamos ter o culto, primeiro culto lá na rampa. Opa, é comigo. Só que nós queremos multiplicar, mas não estão afim de trabalhar não, Mirela. Ixi, rapaz, consagração, depois tem que lavar a igreja, arrumar as cadeiras. Se tem um trem que o pastor enjoado, é essas cadeiras aí, gente. A gente arruma esse troço, ele vem arrumando de volta. Sangue de Jesus tem poder. 40 obreiros, a gente não foi capaz ainda de aprender como é que arruma as cadeiras. Está repreendido esse espírito de atrapalhada. Aí fala assim: não dá para mim não. Ixi, eu sou pastor, não sou presbítero, uma cadeira. Meu Deus, já passei desse nível, irmão. Se tiver que lavar, aí você fica assim: pô, minha vida não cresce, não multiplica, não prospera. Não vai, nego, não vai dar certo.
É o ano da multiplicação, meus queridos. Mas a gente está aprendendo com esse rapazinho aqui que precisa, primeiro, para crescer, para colher, tem que plantar. O que você está plantando na vida de alguém aí? Não, poxa, eu nunca recebi. Como é que o pastor colocou essa semana lá no status? Um mimo. Você já deu um mimo para quem, filho? Para ninguém. Pois é, ué. Já viram o filme Tropa de Elite? Tem uma frase que ela fala assim: para rir tem que fazer rir. Já viram? A maioria que já deve ter visto. Não é possível só eu assistir aquele filme. Mas o que estou dizendo assim? Não estou dizendo que você tem que fazer barganha com ninguém, não. Estou dizendo assim: você quer que alguém faça alguma coisa por você? Faça você por ele. A gente está vivendo um ano, nós vamos viver um ano nessa casa em que a gente vai precisar aprender a honrar. E nós, os que são visitantes, vocês, não vou dizer para desconsiderar, mas sim, isso é mais para quem é da casa. Nós temos uma dificuldade com esse negócio. Honrar. Gente do céu, isso é difícil demais. Isaac aqui sabe o que ele está fazendo? Ele está honrando a Deus. Ele não se preocupou com o rei Meleque, ele não se preocupou com ninguém. Deus falou assim: rapazinho, fica aí, que eu vou te abençoar aí. Não volta para o Egito, não volta ao estado em que o meu povo voltou, não, que era deplorável. Permanece aí, rapaz. Trabalha nessa terra aí, moço. Vai ter uns endemoniados lá para te atrapalhar? Vai, que você vai crescer. E quando você cresce na presença de Deus, alguém se levanta contra. Para com esse negócio, fala bem assim: gente, eu não aguento mais. Meu filho, então morre. Por que eu falo isso, gente? Vamos fazer uma analogia rapidinho para a gente ir para o final. Quando o Senhor criou a terra, Ele colocou 2 indivíduos lá no paraíso, Adão e Eva. Lá já tinha uma perseguiçãozinha. Tinha uma serpente lá, de bobeira, que derrubou o homem de Deus. Por que derrubou o homem de Deus? Se você olhar o contexto lá, só para você poder entender, quando Eva come o fruto que não é uma maçã, tá? Eu não encontrei na Bíblia ainda falando que era uma maçã. Eu vejo um monte de coisa aí falando de maçã, mas não tinha nenhuma maçã lá não. Só fala que era um fruto. Quando Eva come, aconteceu o que lá, presbítero Jonas? O que aconteceu lá, quando Eva comeu? O problema foi quando Adão comeu. Para observar o texto que fala bem assim, ó, Adão come aquilo lá, Eva comeu, Adão come, e eles notaram que estavam pelados. Opa, abriu os olhinhos dele, pum! Então lá já tinha alguém tentando derrubar alguém lá. Tá ruim? Vai piorar. Quando o povo de Deus está no Egito, quem era o sufocador? Quem estava ali tentando parar o povo de Deus? Faraó. Todas as vezes que o povo de Deus se levantava, alguém tentava parar. E isso vem se perpetuando até hoje. E vai continuar. Todas as vezes que você querer se levantar, trabalhar na obra de Deus, alguém vai falar assim: rapaz, isso não vai dar certo, para. Mas deixa eu te dar uma palavra aqui de Deus: persevere. A Bíblia diz assim, ó: sede firme e constante e abundante na obra de Deus. Observa que não é assim, ó, sede firme e vai correndo, vai devagar. Não, é constância. O que quer dizer isso? Não para, continue. É isso que o texto está dizendo. E com Isaac é a mesma coisa. O povo começou a crescer, começou a prosperar, os bichos começaram a multiplicar, e o homem foi ficando rico, foi ficando rico, foi ficando rico, até que o rei falou assim: rapaz, não dá para esse povo ficar aqui, vamos mandar esse povo embora, senão daqui a pouco eles vão mandar em nós, e a gente não está muito afim de ser mandado por ninguém, então mete o pé. Ele, beleza. Ele volta lá na época dos primórdios dele, onde tinha os poços que seu pai cavou. Aí os encrenqueiros fez o quê? Os endemoniados fizeram o quê? Opa, vamos atrapalhar ele. Entulharam os poços, taparam os poços onde eles tinham cavado. E um homem que está com Deus, ele não quer guerra com ninguém não, moço. Porque a Bíblia diz assim, ó: e o Senhor pelejará por vós. E vós o quê? Briga também, ó. Mas tem um negócio difícil demais a gente ficar quieto. A gente quer fazer briga. Igual na escola, briga. Gente, é difícil demais quando alguém afronta, a gente quer responder na bucha, na tampa.
Deus falou assim: calma, rapaz, eu vou pelejar por vocês, fica tranquilo, segura sua onda aí, moço. Mas eu aprendo que todas as vezes alguém quer nos parar, quer nos atrapalhar na caminhada, irmão. E vou contar um segredo pequenininho para vocês aqui. Às vezes é o nosso irmãozinho que está do lado. E não faz isso não, menina, tem tanta gente lá para fazer. Tem Mirela lá que se vira para limpar essa igreja. Tem Solange que ajeita isso aí. Tem Valdemir, nós vamos mexer com lâmpada queimada. Para quê? Esse monte de gente, olha o tamanho desse homem. Deixa que ele se vira com essa lâmpada. Estão entulhando o que? Os nossos poços. Estão nos atrapalhando na caminhada com Deus. É o que estava aqui, ó. O pai desse menino cavou aqueles poços lá. Esses fizeram o quê? Vamos atrapalhar, ué. Enterra esse bicho. Aí virou o quê? Poço da contenda, da briga, da discórdia. Falou assim: quer saber de um? Eu já estou com Deus mesmo, não estou muito afim de briga. Vocês querem ficar com esse poço aí? Fica. Pega para vocês. Eles acharam que não estava bom. Ele foi lá no outro. Eles fizeram o quê? Foram juntos. Mas quem está com Deus não precisa brigar. Não precisa se estressar. Por mais que às vezes a gente quer resolver na pancada. Deixa que Deus resolve. Deixa que Deus resolve. Sabe o que você faz? Fala assim: Senhor, olha lá, Senhor, o manchinha, mata ele, Senhor. A nossa vontade é orar assim: mata a Glenda logo, Senhor. A cara da Glenda. Mas quando a nossa vontade, irmão, é orar desse jeito quando alguém está atrapalhando a gente. Mata logo o Sebastião, Pai, está me atrapalhando. Não, abençoa ele, Senhor. Ajuda ele. Eu preciso multiplicar na minha vida, então ele não pode ser pé de tropeço. Ele não pode me atrapalhar, Senhor, e eu tenho que amar ele. Gente, amar é difícil demais. E deixa eu contar um segredo para vocês que eu aprendi. Eu gosto de dividir o que eu aprendo com os outros. Amar não quer dizer que você tem que estar assim com ele, não. Olha Jesus. Jesus amou todo mundo, moço. Se tem um homem que amou alguém, foi Jesus. Mas dá uma olhada na Bíblia para ver se Jesus andava com todo mundo, dentro da casa de todo mundo. Não andava não, hein? Jesus escolheu 12. E dentro desses 12 tinha 3 que era mais próximo. Dentro desses 3 tinha um que é o próximo do próximo. E Jesus amava todo mundo, Semira. Eu só dei uma panorâmica disso para dizer que não precisa você ficar com guerra. Fica tranquilo, de boa, que vai dar certo. E para a gente concluir, lá no verso 24, o Senhor falando para ele agora, fala assim, ó: o Senhor apareceu na mesma noite e disse. Olha o que Deus vai falar para esse menino agora: eu sou Deus do seu pai. Gente, aqui tem um negócio aqui meio esquisito, não tem não? Por que Deus não falou com ele bem assim: eu sou o teu Deus? Esse menino já viveu tanta coisa com Deus, mas será que ele já não era tão chegado a Deus assim? Ele falou: eu sou o Deus do seu pai. Sabe o que Deus queria trazer à mente de Isaac aqui? Deus está falando para ele assim: ô Isaac, eu estava com seu pai lá, moço. Eu conheço a sua história. Aliás, Isaac, eu te conheci antes mesmo de você existir. Ô Isaac, você está vivendo, eu já sei já da história toda. Fique tranquilo. Eu sou o Deus do seu pai, de Abraão. Porque Abraão marcou uma geração, marcou uma época. Abraão virou uma referência. O povo fala assim: o Deus de Abraão. Porque era referência, o homem era o pai da fé, ué. Hã? Tá ruim? Tá bom para você? O pai da fé. Gente, e nós tão difícil até de crer. Nós estamos falando do homem, pai da fé, e o filho do pai da fé. E Deus está falando para ele assim, ó: eu sou o teu pai, então não temas. Ou seja, não pare, continua, não precisa ficar com medo desse povo não, hein? Vamos adiante. Tá difícil, continua. Porque eu vou fazer você multiplicar. Eu sou contigo.
eu te abençoarei. Olha aqui que Deus falando com esse menino. E Deus está falando isso para nós também. Olha, não precisa ficar com medo, não, prossiga, continue. Eu sou contigo, eu te abençoo. Gente do céu, era isso que Deus estava falando para Isaac. Estava falando só para ele ficar tranquilo. Aqui era o momento do quê? Da colheita desse menino, não dos frutos terrenos, do espiritual. Vocês já pararam para pensar? Para a gente concluir, imagina você lá dentro do seu quarto orando, e Deus aparecer para você, Sebastião. Você está orando lá, Deus falar bem assim: ei, Elismar, eu sou o teu Deus, o Deus do seu pai, Elismar. Fica tranquilo, Elismar, está difícil, tá, mas fica tranquilo, vai melhorar, moço. É assim mesmo. Já parou para pensar nisso, pastor? Fique tranquilo, Elismar, eu vou fazer você multiplicar, eu vou fazer você crescer, eu sou contigo, e ainda a sua descendência. É Deus falando, moço. Deus é tão zeloso, tão cuidadoso, que Deus não se contém a abençoar só nós, velho. Deus quer abençoar eu, você, seu filho, sua família, toda a sua descendência. Mas aprenda hoje, é preciso a gente aprender a honrar, é preciso aprender a obedecer, é preciso estar sensível para ouvir a voz de Deus. Seria muito bom se Deus fizesse isso, aparecesse para nós lá no quarto, se materializasse lá. Eu não sei nem o que eu ia fazer, mas hoje Deus levantou uns homens na terra aí. Aí você vai falar assim: rapaz, mas tá tão difícil, Rafael, de acreditar em homem. Tá mesmo, gente, tem uns meio atrapalhados aí no meio, mas tem homem de Deus na terra ainda. Quer um conselho? Na boa mesmo, ouça a voz de Deus através da vida do seu pastor, ouça a voz de Deus através do seu líder. Por mais que ele seja o menorzinho da casa, talvez você pense: poxa, como é que eu vou ouvir a voz do menino? Eu tenho 70 anos de crente, esse camarada chegou hoje, mas se Deus botou ele lá para ser líder, meu filho. Quer um conselho? Ouve a voz dele. Se ele não estiver na direção de Deus, aí você fala: ô irmãozinho, vamos rever os conceitos aí, que está meio atrapalhado esse negócio. Mas se ele está na direção de Deus, ouça ele, obedece ele, honra ele. A gente tem trabalhado, e esse ano você vai ouvir muito falar nessa casa de honra, porque a gente tem aprendido que é necessário honrar. E Deus não está preocupado não, irmão, com o seu tamanho. Deus não está preocupado com o seu sacrifício. Deus não está preocupado com nada disso. A Bíblia diz, é bom a gente usar a Bíblia como referência, porque se falar eu que estou dizendo, vocês nem precisam acreditar, porque... Mas a Bíblia diz bem assim que Deus, Ele se agrada mais da nossa obediência do que dos nossos sacrifícios. A Bíblia diz assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Imagina que se Isaac tivesse parado no segundo e falasse bem assim: rapaz, eu devo estar maluco, estar ouvindo uma voz de qualquer lugar, nós vamos descer para o Egito, porque diante da minha ótica o Egito é o melhor lugar para estar agora. Lá tem comida, essa galera vai comer, vai ficar todo mundo de boa, os bichos vão se alimentar, então vamos descer para o Egito. Irmão, ia virar uma desgraça na vida daquele povo. E eu não estou dizendo, estou xingando que não. Talvez eu assim: nossa, que palavrão. Não. Original, essa palavra quer dizer uma vida sem a graça de Deus. Imagina ele na obediência, ele vai falar assim: tá tranquilo, filho, você foi, plantou aí, vai colher. E quem planta desobediência, irmão, geralmente colhe vento. Seja sensível a ouvir a voz de Deus. Seja sensível em crer no que Deus está te falando. Seja sensível em viver o que Deus ordena. Porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não tem jeito. Mas a nossa vontade, o nosso coração, ele é enganoso. E geralmente as nossas vontades, elas não estão alinhadas com a vontade de Deus. Porque nós só conhecemos o agora. Nós fazemos plano, projeto, nós temos perspectivas de vida. Mas Deus conhece o passado, o presente e conhece o futuro. Por que às vezes as nossas vidas dão errado algumas coisas? Nós não conseguimos entender.
Faz uma retrospectiva de onde você tem vivido, quem você tem seguido, o que você tem feito, quais decisões que você tem tomado. Você vai encontrar o ponto-chave da sua vida e vai falar assim: eu errei aqui mesmo. Foi aqui que eu vacilei. O tema é multiplicando em tempos difíceis. Nós vivemos um tempo difícil demais da conta agora. Um tempo em que o mundo lá fora ele tenta nos constranger por sermos cristãos. Quando a gente fala, você é crente? Eu sou crente. Já fala com o dentinho mesmo, eu sou crente, porque nós nos sentimos constrangidos ultimamente em dizer que somos crentes. Nós vivemos em um tempo em que o que estava certo agora parece que é errado, e o que é errado agora parece que é certo. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas deste mundo tentam nos oprimir, nos comprimir dentro de um padrãozinho, em que se não estivermos adequados àquele padrão sociológico, nós estamos contrário a todo mundo. Mas eu creio que nesse tempo difícil Deus vai levantar um povo. Eu acredito que nesse tempo difícil Deus vai honrar aquele que é. E você que tem trabalhado, que tem plantado, que tem vivido na direção de Deus, aguarde o tempo de Deus, que na hora certa Deus vai fazer acontecer. Não queira adiantar o relógio de Deus, porque nós não vamos conseguir. Não queira entrar na frente da mão de Deus para fazer acontecer aquilo que Deus disse que faria, mas é no tempo dele. Não queira viver coisas prematuras. Se você ainda não chegou aonde deveria ou aonde queria, aguarde o seu tempo, moço. Persevere. Você vai chegar lá. Você vai multiplicar no tempo difícil. Você vai viver grandes coisas no tempo difícil. Eu vivi um tempo difícil em que eu achei que eu nem ia suportar. Teve um dia eu entrei dentro do meu quarto e falei: Deus, é o seguinte, eu acho que essa oração foi a oração mais louca que eu já fiz. Eu falei: Senhor, eu não estou preparado para esse diagnóstico. O meu psicológico já está abaladíssimo, porque no primeiro dia em que eu passei mal no meu trabalho, eu já contei isso aqui, mas só para a gente encerrar. No primeiro dia que eu passei mal no meu trabalho, eu cheguei lá na sala da minha engenheira. Ela falou assim: você está passando mal? Eu falei assim: eu preciso ir embora agora. Ela era doida igual eu, ela falou assim: então vão. Quando eu fui no médico, o médico falou: rapaz, está tudo tranquilo, moço, fica sossegado. Vamos só fazer um exame chamado colonoscopia para a gente checar se está tudo bem ou não. Eu falei: uai, estava tudo bem, agora quer fazer um exame? Mas vamos fazer. Fizemos esse exame, irmão. Na hora que eu recebi o diagnóstico lá na minha casa, no telefone, foi catastrófico. O chão que estava debaixo do meu pé sumiu. Eu só lembro de ter lido a palavra assim, ó: tumor carcinoide, neoplasia. Eu surtei. Liguei para a secretária do médico e falei: olha, eu preciso falar com o médico porque o bicho está pegando. A mulher falou bem assim comigo: não tem como atender essa semana. Eu falei: mas senhora, a senhora não entendeu. Não tem como ser semana que vem não, tem que ser essa semana. Preferencialmente hoje, se puder. Fui no outro dia no médico, o médico falou assim: não, rapaz, fica sossegado. Falei: doutor, nesse dia parecia que eu era o médico, na verdade ele era o paciente. Falei: doutor, é o seguinte, eu já pesquisei lá no Google, está repreendido, irmão, não faça isso que eles vão te matar com 5 minutos. Não entra no Google. Falei: doutor, eu já entrei no Google, já pesquisei. Esse tumor carcinoide, ele é de crescimento lento, está no meu intestino, só que ele dá metástases no fígado, eu já sei que não tem um tratamento adequado, agora é esperar morrer, então nós vamos fazer como? Ele falou assim: rapaz, calma. Falei: doutor, o senhor ouviu o que eu falei? Ele ainda me deu um esporro. Falei assim: rapaz, ouvi, mas o médico sou eu. Vamos ler seu exame de novo. Eu só lia a parte da neoplasia, irmão, o restante que estava lá. Ele falou bem assim: olha só, toda vez que você ouvir falar assim, noide no final, é menos pior. Eu falei: menos pior. Menos pior é um indicativo que não era bom, né? Menos pior. Esse tumor que você tem aí é 0,5 centímetro, é menor do que um grão de arroz. Ele é um crescimento lento. Talvez ele ia começar a te dar um problema quando você estivesse perto dos 50 anos. Tá tudo bem. Fiquei coração alegre na hora. Depois falou assim: porém, irmão, se alguém estiver contando uma historinha para você, falar porém, mas, entretanto, esquece o que ele falou. Leve em consideração do que ele vai falar. Falou assim: porém, nós temos que fazer uma... Esqueci o nome do exame lá agora.
Não, a biópsia já tinha feito, já era o resultado da biópsia. Mas era um outro troço lá que era assim, é para ter certeza da certeza do médico que estava falando. Eliane sabia, que eu liguei para Eliane desesperado no dia. Enfim, era uma biópsia mais refinada, vamos dizer assim, é para saber até onde os tumores estavam. Falei, rapaz, esse camarada ele não é normal não, pensando. O cara acabou de falar que eu estou bem, quer fazer outro exame? Ele falou bem assim, olha só, você vai fazer isso aí? Quando sair o resultado, você me liga. Me deu o telefone dele, gente. Na minha cabeça, ele estava falando assim para mim, esse menino deve estar tão desesperado, que eu vou dar logo o meu telefone para ele me ligar, mandar uma mensagem, sei lá. E lá onde que eu trabalho tem enfermeiro lá que é maluco, Daniel, um amigo meu. Aí fui lá, voltei no laboratório, entreguei a requisição do exame. A mulher do laboratório falou bem assim comigo, meu senhor, o senhor pode ficar tranquilo que daqui uns 15 a 20 dias sai o resultado. Irmão, foi caótico esses dias na minha vida. Aí eu fui para a roça, e para a roça era a minha válvula de escape, mexer com as abelhinhas que eu tenho lá. Teve um dia eu cheguei da roça, um domingo, sentei no meu sofá, a Rosa estava lá na cozinha fazendo uma comida. Eu ouvi no meu ouvido aqui, ó. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu espero que um dia vocês vivam. Não o diagnóstico do câncer, eu ouvi uma voz suave, tranquila, falou bem assim comigo, abre o seu e-mail para ver o exame. Eu falei, eu não vou olhar. Olha seu exame. Eu falei, não vou olhar. Olha lá o exame. Eu peguei o telefone, irmão. Minha mão estava tremendo já. Peguei o telefone. Eliane, como é que era o nome daquele exame lá? O segundo que faz depois da biópsia. Hã? Imunohistoquímico, esse negócio aí. Peguei o telefone. Na hora que eu abri o e-mail, eu já vi lá o primeiro e-mail assim, laboratório, não sei das quantas. O meu coração estava assim. Eu falei, e agora? Eu abro no ápice aqui. Aí eu peguei, abri. Irmão, tinha uma lista de homeoplasia, aí que eu pirei. Peguei esse exame, mandei para o médico, mandei para o enfermeiro na TC. Eu falei assim, Daniel, a mãe dele morreu com esse tipo de câncer no intestino. Falei, negão, dá uma olhada nesse exame para mim aí. 2 minutos depois ele respondeu bem assim para mim, rindo. Negão, fica tranquilo, você tá duro igual um coco, tá zerado. Falei, rapaz, você é maluco? Ele, não, rapaz. Uma hora que você estiver aqui na unidade, eu vou te mostrar os exames da minha mãe para você ver como é que era. Aí aquilo eu já fiquei meio coisado assim, meio acreditando, desacreditado. Peguei o telefone do Dr. Rodrigo, o nome desse médico, ele é excepcional esse cara. Falei, Dr. Rodrigo, o exame saiu. Posso mandar o resultado para o senhor olhar? Passou um tempo, ele não respondeu, depois ele mandou. Falou assim, exame. Assim, o cara nem sabia quem era eu mais, passa um monte de gente lá. Falou, não, doutor Rodrigo, eu sou um menino assim, assado, assim. Falou assim, não, mandei para me ver. Aí, mandei. 2 minutos, mais ou menos 3 minutos depois, ele respondeu, falou assim, tá tudo certo. Eu, que benção. Ele, só amanhã passa lá no consultório. Eu nem dormi. Nem dormi, gente. Aí, durante o dia, estava quase na hora, meu psicológico já estava bem para lá de abalado. Eu fui fazer uma oração com Deus. Essa oração foi a mais maluca, eu acho que eu já fiz. Eu entrei no meu quarto, eu já tinha chorado já um monte de dia mesmo. Eu já não estava nem chorando mais, irmão, porque estava acabando as águas. Falei, Deus, é o seguinte, eu não vou suportar isso não. Minha cabeça já está meio ruim. Eu não posso morrer, que eu tenho que ver meu filho crescer e ter uns netos. Eu ainda tenho um montão de plano para viver. Eu nem comprei meu sítio ainda para mim ter meus bichos lá. E fui falando com Deus. Por último, eu achei que não estava bom. Falei assim, então Deus, olha só. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, sabe? Mas dá um jeito aí. Resolve esse negócio, porque já tem um tempão que eu sou crente. Eu vivo pregando isso, falando que o Senhor é o Deus de Lucas 1,37. Que fala que o Senhor é o Deus do impossível. Então, o meio impossível é agora. Levantei de lá, meio barro e meio tijolo, como diz minha mãe. Tomei um banho. Era 3 horas, eu tinha que estar no médico, vai eu, todo um serelepe lá, irmão.
Cheguei, sentei na cadeira lá do médico. O médico falou assim: "Ei, tudo bem?" Falei: "Doutor, sendo muito sincero com o senhor, bem não está não. Eu estou com medo, cara." Falei assim: "Eu não estou preparado para morrer ainda, sabe? Tem um montão de plano que eu preciso viver, preciso realizar." Gente, ele parou, ele ficou olhando para mim, uns 5 segundos, assim. Eu queria saber o que passou na cabeça dele naquele momento. Falou assim: "Você trouxe o exame?" Eu falei: "Trouxe." Ele foi lendo linha por linha comigo, falou bem assim: "Ó, esse tumor," eu expliquei o que era, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei bem assim: "Tá vendo esse monte de nome neoplasia aqui?" Eu falei: "Já vi, doutor. E eu vou falar para o senhor, eu aprendi lá no curso que eu fiz lá de socorrista, eu aprendi um monte de coisa. Neoplasia é um nome técnico para dizer que a gente está com câncer, né?" Ele: "É, rapaz, é. Mas não é o seu caso, não. Ó, tá vendo aqui que tá negativo, 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 negativo. Tinha um monte de negativo lá que eu não entendia mesmo, então para mim só interessou a parte do neoplasia." Ele falou bem assim: "É o seguinte, você é o 5º caso que a gente cataloga aqui em Linhares. Essa tumoração, ela não é comum em jovens como você. Ela é mais normal a partir dos 50 anos. Ele é de crescimento lento, ele não tem tratamento, vai dar metástase no fígado. Se você não tivesse passado mal, você não ia ter nenhum problema até chegar a essa idade. Mas eu não sei o que aconteceu, como você passou mal. O que eu tenho para te dizer é que está tudo bem. Daqui 6 meses você vai voltar, vai fazer outro exame. Depois 1 ano. Depois vai fazer um outro. E aí, se tudo estiver normal, você vai voltar aqui daqui 3 anos. Falei: "Tá bom." Voltei lá com 6 meses. Estava tudo bem. Voltei lá com... Meu presente de Natal foi a colonoscopia, irmão. Que terrível. Dia 24 eu fui lá fazer a última, não é a última, né, mas a mais próxima de controle. Falei assim: "Rafael, tá tudo bem, vai para casa, vai viver sua vida." Queria contar essa historinha só para a gente encerrar, para dizer que nos momentos mais difíceis que eu vivi, foi quando eu vivi as maiores experiências com Deus. Eu não sei o que você vive. Não sei quais são os seus dias de luta, seus dias de guerra, os seus embates. Mas é necessário que vivamos isso. Para você que está vivendo, a minha palavra é: persevere, porque nós vamos multiplicar em tempos difíceis. Nós vamos crescer em tempos difíceis. Nós vamos ver o mover de Deus em tempos difíceis. Para você que ainda não está vivendo, não é que eu estou dizendo, profetizando contra a sua vida, não, mas se prepare, porque o dia difícil também vai chegar. E você vai multiplicar em tempos difíceis. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que me ouviram até agora. Quero passar a oportunidade ao... Quero devolver a oportunidade ao pastor Elismar. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai